que a submissão de Jesus foi tamanha que ele foi capaz de dar a vida por nós. Então, ele obedeceu de forma completa a Deus. Ele em tudo obedeceu a Deus. Em tudo. Até os milagres que ele fazia, disse, o filho só faz aquilo que vê o pai fazendo. Em tudo ele obedeceu a Deus. Ele nunca desobedeceu a Deus em nada. E isso indica a superioridade dele em relação aí a Arão, porque Arão desobedeceu a Deus. Levou o povo à idolatria, aí se rebelou contra Moisés, e é considerado o ajudante de Moisés no pecado ali de não dar honra a Deus, no episódio lá das águas saindo da rocha. Então ele falhou várias vezes. Por isso mesmo não entrou na terra prometida. Já Jesus não obedeceu a Deus em tudo. E aqui indica que ele foi ouvido porque sofreu. Veja só. Arão não teve esse sofrimento que Jesus teve para ser atendido, para ser ouvido. Arão não deu a sua própria vida, ele dava a vida dos animais que ele oferecia. Mas Jesus não. Jesus deu a sua própria vida. Então a perfeição estava no sacrifício de Jesus, na oração de Jesus, na intercessão de Jesus, que é muito superior à de Arão. Vamos ver a parte 3. Um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Tópico 1, uma doutrina transcendente. Tópico 2, uma doutrina essencial. Tópico 1, então, uma doutrina transcendente. A última parte da seção de Hebreus 5, de 11 a 14, forma um parêntese feito pelo autor para chamar a atenção da importância teológica que possui essa doutrina. O sacerdócio de Jesus Cristo. A compreensão dessa doutrina era de suma importância para o viver cristão, mas a falta de crescimento por parte dos leitores tornava difícil para o autor torná-la compreendida. Era uma doutrina que transcendia em muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Requeria maturidade que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação da palavra. Então o autor aos Hebreus está chamando a atenção dos judeus cristãos para a importância teológica desse sacerdócio de Cristo. E eles não tinham prestado atenção nisso. E ele diz, por que vocês não prestaram atenção? Porque não se dedicaram a estudar sobre isso. Não se dedicaram a estudar a palavra de Deus se referindo a isso. Veja bem que eles nem se lembravam do sacerdócio de Melquisedeque. Eles não haviam nem prestado atenção que Abraão tinha feito uma aliança com Melquisedeque. Eles não prestaram atenção do testemunho de Deus a respeito de Jesus, dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei. Eles não tinham compreendido essas coisas ainda. Então, quando o autor traz luz a essa palavra, né, traz a revelação dessa palavra, todas as duas escritas em Salmos, então eles ficam admirados. Como que nós nunca vimos isso? Como nós não aprendemos isso? Por quê? Porque não estudaram. E aqui o autor aos Hebreus está chamando a atenção deles para esse fato. Já deveriam ter aprendido, deveriam ter estudado sobre isso. Porque era de suma importância saber que Jesus é sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quando eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não foi apenas uma pessoa que eles aceitaram, mas aceitaram Deus, o sumo sacerdote perfeito que intercede por nós. Ele morreu por nós, ressuscitou e continua intercedendo por nós, está à direita do Pai, fazendo isso ainda. Então, o sacerdócio muito superior, é importantíssimo saber isso. Porque para a fé de um judeu era imprescindível um sumo sacerdote, porque eles estavam acostumados a ir lá no templo e oferecer o sacrifício a Deus para serem purificados, livres, né, cobertos aí dos seus pecados. Então, como eles já tinham esse costume, já iam, então eles tinham na consciência deles que
só podiam ficar livres dos seus pecados quando fosse oferecer um sacrifício pelos seus pecados lá no templo. Então eles precisavam compreender que agora eles não precisavam mais ir lá no templo oferecer um sacrifício. Jesus já tinha feito esse sacrifício, tinha levado os pecados sobre ele. Agora eles tinham que usar o que está escrito em 1 João. O que está escrito lá? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, toda iniquidade. Não precisa mais oferecer um sacrifício a um animal. Jesus é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós entendemos aqui que alguns judeus, cristãos, já estavam começando a ir lá no templo para pedir que fosse oferecido um sacrifício em favor dos seus pecados. Então aqui o autor aos Hebreus está dizendo que não é necessário, Jesus já fez isso. O sacrifício de Jesus é perfeito, ele é o sumo sacerdote perfeito também. Tanto ele é o sacrifício, como ele é o sumo sacerdote. Tópico 2, uma doutrina essencial. Se por um lado essa doutrina era por natureza transcendente, por outro formava o âmago da fé cristã. A sua compreensão traz substância à nossa fé. Não era de admirar que os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos. Não possuíam uma fé substancial. Hebreus 5, 13 e 14. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil e às vezes impossível de se fazer escolhas acertadas. Então veja bem que aqui o autor aos Hebreus está falando exatamente para eles que, apesar de ser uma coisa assim que precisava de uma revelação de Deus para que eles pudessem entender, então aqui transcendental, né, se referindo a isso, eles precisavam disso urgentemente para manterem a sua fé. Eles precisavam de estudar a palavra de Deus, pedir revelação do Espírito Santo, para que eles pudessem compreender a palavra de Deus, compreender aí o exercício do sumo sacerdote Jesus Cristo em seu favor. Eles precisavam compreender mais a respeito de Jesus, mas para isso eles precisavam estudar sobre isso, precisavam orar sobre isso, pedir a Deus revelação sobre isso, e eles não estavam fazendo isso. Então, era muito difícil eles prosseguirem na sua fé sem entenderem Jesus como ele é e o que ele veio fazer por eles e continuava fazendo, como para nós continua fazendo. Então muita gente cai da fé por causa disso, porque não compreende as coisas de Deus. Mas por que não compreende? Por causa da preguiça em ler, estudar, orar, buscar a revelação de Deus. Por causa disso. Nós hoje temos muita dificuldade. Ganhamos muitas almas, eu costumo dizer para os pastores. É muito simples, muito fácil ganhar almas. E eu demonstro isso em qualquer lugar que eu vou. Muitas pessoas aceitam a Jesus. Agora o difícil está sendo em cuidar dessas pessoas. Por quê? Por que que antes não era tão difícil? Porque as pessoas liam a Bíblia. Eram incentivadas a lerem a Bíblia. E agora as pessoas não querem mais ler. Qual o outro motivo? Porque as pessoas oravam muito. Eram incentivadas a orar muito. E agora quase não oram. Qual outro motivo? Porque era normal um crente jejuar, mas hoje quase não se vê falar mais em jejum. Então as coisas principais, os pilares da fé cristã foram abandonados. E por isso nós temos hoje crentes superficiais, em sua grande maioria. E qualquer coisa os leva a se desviar ou a ficar na igreja, mas estão distanciados da verdadeira fé. Conclusão. O final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito, Jesus.
O Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana e, como sacerdote perfeito, está habilitado para interceder por nós. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer bem.